Oi, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui mais uma vez, à distância, para a gente dar continuidade à nossa aula, aos nossos estudos sobre os casos de fatoração. Na nossa aula anterior, nós retomamos os dois primeiros casos e mais conhecidos de fatoração, né? Que é fator comum em evidência e fatoração por agrupamento. Para a gente começar, eu trouxe para vocês a seguinte proposta. Determine as raízes da equação x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 9x menos 18 igual a zero. É bem provável que alguém esteja aí pensando, mas não é fatoração? Islane trouxe uma equação para a gente resolver. O que é que tem a ver, hein? Tem tudo a ver. Lembre que fatoração e produtos notáveis são ferramentas que existem para facilitar, acredite, facilitar o cálculo algébrico. Então, olha só, eu vou reescrever a equação x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 9x menos 18 igual a zero. Gente, presta bem atenção. Se eu for resolver essa equação por fatoração, que é a estratégia que nós vamos utilizar, primeira coisa, nós não temos um fator comum aos quatro termos que compõem essa equação. Mas se a gente olhar bem atentamente, a gente consegue perceber que se fizermos um agrupamento, fatoração por agrupamento, pega os dois primeiros e os dois últimos. X ao cubo e 2x ao quadrado, o que é que eles têm em comum? Tem o fator x ao quadrado. Então, coloca x ao quadrado em evidência. Quando a gente colocar x ao quadrado em evidência, nós vamos ficar com x ao cubo dividido por x ao quadrado, x, mais 2x ao quadrado dividido por x ao quadrado, dá 2. Agora, menos 18, aliás, menos 9x e menos 18, qual é o fator comum a esses dois termos? Menos 9. Coloca menos 9 em evidência e aí nós vamos ter o seguinte. Menos 9x ao quadrado dividido por menos 9 dá x. Menos 18 dividido por menos 9 dá 2. E isso aqui igual a zero. Observe que quando a gente colocou, aliás, quando nós fizemos esse agrupamento, um termo surgiu sendo comum a esses dois termos aqui, ó. O fator x mais 2 surgiu como sendo o fator comum a esses dois termos. Então, vamos colocar esse fator x mais 2 em evidência. Então, vai ficar o x mais 2 que multiplica. Pega esse produto e divide por x mais 2. Vai sobrar, vai resultar em x ao quadrado. Menos 9 que multiplica x mais 2 dividido por x mais 2 resulta em menos 9, igual a zero. Perceba que quando chegamos nesse passo aí, nós cumprimos o papel da fatoração, que nada mais é do que tomar uma expressão algébrica e reescrevê-la na forma de produto. E nesse caso, particularmente, nós temos uma equação produto. Ou seja, se o produto entre esses dois termos é igual a zero, qual é a condição que nós temos? Nós temos que ou x mais 2 é igual a zero, ou x ao quadrado menos 9 é igual a zero. Se x mais 2 é igual a zero, então significa dizer que x é igual a menos 2. Se por acaso x ao quadrado menos 9 for igual a zero, então significa dizer que x é igual a mais ou menos 3, ok? Dessa forma, nós chegamos à conclusão de que o conjunto solução para essa equação são
são os números menos 3, menos 2 e 3. Esses três números são as raízes da equação de terceiro grau, ok? Pois bem, para a gente dar continuidade aos casos de fatoração, eu trago para vocês agora o caso de fatoração, soma e diferença dos cubos. Cuidado para não confundir com o produto notável que fala do cubo da soma e o cubo da diferença, tá certo? Veja só, a soma dos cubos, então sejam A e B, dois números, e seja então a soma dos cubos de A e B. Como é que eu defino essa relação? A ao cubo mais B ao cubo corresponde a A mais B, que multiplica A ao quadrado, menos AB mais B quadrado, ok? Lembra, ó, fatoração é tomar uma expressão algébrica e reescrevê-la na forma de produto. Para a gente ilustrar esse caso de fatoração, vamos ver aqui, ó, x ao cubo mais 64. Eu posso pegar esse 64 e fatorar. Vai ficar x ao cubo mais 4 ao cubo. Pronto. Então, x corresponde a A na forma geral e 4 corresponde ao B, tá certo? Desse modo, nós teremos o seguinte. A mais B, então vai ser x mais 4, que multiplica A ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, menos AB, então é menos x vezes 4, que vai dar 4x. Opa, escrevi errado aqui em cima. Opa. Esse quadrado é dentro, desculpem. Mais 4 ao quadrado, que é 16, ok? Tranquilo? Vamos lá. Diferença dos cubos. Então, é A ao cubo menos B ao cubo. A relação se dá A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B quadrado, ok? Maravilha. Como exemplo, eu trago para vocês o seguinte. 2x ao cubo menos 54. Ajeitar esse cubo aqui. Pronto. Perceba que 2 e 54 são números pares. Então, a gente pode pegar esse 2 aí e colocar em evidência. Então, pondo 2 em evidência, o que vai restar para a gente vai ser 2x ao cubo dividido por 2x ao cubo. Menos 54 dividido por 2 dá menos 27. Perceba que 27 na forma fatorada é 3 ao cubo. Então, eu vou reescrever, ó. 2 que multiplica x ao cubo menos 3 ao cubo. Então, 2x ao cubo menos 54, escrito na forma fatorada, corresponde a 2 que multiplica. Perceba, A menos B na forma geral, então vai ser x menos 3, que multiplica A ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais AB, ou seja, mais x vezes 3, 3x, mais B ao quadrado. Então, é mais 3 ao quadrado, que vai dar 9. Ok? Tranquilo? Fácil, né? Olha só, o quarto caso de fatoração é a identificação de um produto notável. A gente vai perceber que em determinados momentos que nos seja solicitado para fatorar uma expressão algébrica, essa expressão nem vai se enquadrar no fator comum em evidência,
nem no agrupamento, nem na soma ou diferença dos cubos. Então, a outra alternativa que nós podemos usar é justamente buscar identificar nessa expressão um produto notável. Veja esse exemplo A. A gente precisa fatorar 9x² menos 16. Perceba que nós temos somente dois termos e entre esses termos existe uma subtração. Além do mais, nós podemos observar que os dois termos podem ser reescritos numa potência com expoente 2. Podemos fatorar e reescrever cada um desses termos aí elevados ao quadrado. Beleza? Então vamos fazer isso. 9x². Quem é 9? É 3² vezes x². Menos 16, que é 4². Pessoal, lembra que aqui a gente pode utilizar um caso de potenciação. Quando nós temos um produto, né, cujos expoentes são iguais, a gente pode reescrever assim, ó. Ao invés de colocar 3² e x², a gente vai fazer 3x, tudo isso ao quadrado, menos 4². Que produto notável é esse? Né? Que produto notável a gente pode identificar aqui? Aqui eu tenho a diferença de dois quadrados, que é exatamente o processo inverso do produto notável que fala do produto da soma pela diferença de dois termos. Então, para fatorar o quadrado de 3x e 4², a gente vai reescrever como sendo 3x mais 4 vezes 3x menos 4. Beleza? Perceba que a expressão inicial foi reescrita na forma de produto. Segundo caso, x² mais 12x mais 36. Um trinômio. Quando a gente fala em trinômio, a gente já pensa, quem me dera que fosse um trinômio quadrado. Perfeito. Porque aí a gente tem uma forma bem bacana para resolver, tá certo? Então a gente precisa verificar. Olha só, quem é x²? x² é x vezes x. Quem é 36? É 6 vezes 6. Então, suponhamos que exista, que ainda não temos certeza, um tal trinômio quadrado perfeito, cujo primeiro termo seja x e o segundo seja 6, né? Porque, quadrado do primeiro, quadrado do segundo, e a gente agora precisa verificar esse rapazinho aqui. Eu preciso verificar se 12x corresponde a 2 vezes o suposto primeiro termo, que é x, vezes o suposto segundo termo, que é 6. Pois não é que confere, que dá certo. Então, a fatoração desse trinômio aí... Opa, desculpa, eu coloquei um 0 aqui na equação, não, Islane. Certo? A fatoração desse trinômio aqui, o que é que vai acontecer? A fatoração desse trinômio é o quadrado da soma de x e 6. Beleza? Tranquilo? Olha que questão interessante. Essa questão está lá na página 104, lá da parte dos exercícios propostos. É a questão 2, uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Ela diz o seguinte: o valor da expressão y é igual a 0,49 menos x² sobre 0,7 sobre x mais x para x igual a menos 1,3 é. Então perceba o seguinte, é bem provável que a maior parte dos candidatos ou das pessoas que venham fazer essa atividade, a intenção inicial seja pegar esse menos 1,3 e substituir no x.
e aí calcula, efetua as operações devidas e encontra o valor de y. Islane, fica errado assim? Não, não fica errado assim. Mas a gente tem uma estratégia, uma ferramenta que vem ajudar, auxiliar a gente a ganhar tempo. E quando se trata de simulado, de avaliações e vestibulares, a gente precisa usar o tempo ao nosso favor. Então, olha só, reescreve essa equação aqui. Essa expressão y é igual a 0,49 menos x ao quadrado sobre 0,7 mais x. Gente, 49, quando eu fatoro 49, isso corresponde a 7 ao quadrado. Se eu fatorar, se eu reescrever 49 centésimos numa forma de potência, eu vou ter isso aqui como sendo 7 décimos, ou seja, 0,7 ao quadrado, menos x ao quadrado. E tudo isso sobre 0,7 mais x. Mais uma vez, a gente identifica que aqui existe um produto notável. A diferença de dois quadrados resulta no produto notável que nos dá a soma de dois termos multiplicada pela diferença desses dois termos. E tudo isso aqui sobre 0,7, ou seja, 7 décimos mais x. Ok? Aí olha o seguinte, eu tenho 0,7 mais x vezes 0,7 menos x. Tudo isso aqui dividido por 0,7 mais x, concorda comigo que a divisão de dois números, dois termos iguais, desde que esse termo não seja zero, essa divisão é igual a 1. Por isso que a gente faz a... Ah, então pode cortar, né? Pode, ó. Corta porque a divisão é 1. Se a divisão é igual a 1, 1 vezes 0,7 menos x é 0,7 menos x. Então vamos concluir. Y é igual a 0,7 menos x. Sendo que esse x tem um valor atribuído, que é menos 1,3. Então nós vamos ter 0,7 menos 1,3. Faz a relação de sinais. E nós vamos ter 0,7 mais 1,3, portanto, y é igual a 2, certo? Y é igual a 2, confere aí, o gabarito é letra A. Pessoal, eu espero vocês daqui a pouquinho lá no Meet. Até já!